Essa é a cruz do norte que a minha mãe me entregou. A minha querida mãe, ela não teve uma vida cheia de alegria e encantamento. Mesmo assim, ela jamais odiou alguém. Acreditava em Deus e me ensinou a importância do amor. Ela me ensinou a respeitar a amizade, o amor e todas as coisas deste mundo. Merengue, o Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não um farsante como seu Deus Abel. Você sente, e não há vergonha alguma nisso. A tristeza que você esconde, a raiva que tenta controlar, o medo que você finge não sentir, tudo isso existe dentro de você. Mas existe uma diferença entre sentir uma emoção e permitir que ela decida o que você fará em seguida. É aí que muitos se perdem. Sentem raiva e ferem. Sentem medo e recuam. Sentem dor e passam a vida inteira tentando fugir dela. Não faça isso. Você não precisa destruir aquilo que sente. Precisa aprender a olhar para dentro de si sem baixar a cabeça. Porque quando você consegue permanecer de pé, mesmo diante da própria dor, alguma coisa muda. Você deixa de ser conduzido por suas emoções e começa finalmente a conduzir a si mesmo. Talvez seja isso que você ainda não entendeu. Você não precisa vencer todas as suas emoções. Algumas dores não desaparecem porque você decidiu ser forte. Algumas lembranças continuam. Algumas perdas deixam marcas. Algumas feridas permanecem em silêncio, mesmo depois de muitos anos. E tudo bem. O erro está em acreditar que, para seguir em frente, você precisa fingir que nada aconteceu. Não. Você pode carregar uma cicatriz, sem permitir que ela governe sua vida. Pode sentir saudade sem voltar para o passado. A dor faz parte daquilo que você viveu. Mas ela não precisa fazer parte de todas as decisões que você ainda vai tomar. Então pare de fugir daquilo que sente. Olhe para essa dor. Entenda-a. Aceite que ela existe. E depois siga em frente. Porque algumas coisas não foram feitas para serem esquecidas. Foram feitas para nos ensinar a continuar. E agora faça uma pergunta a si mesmo. Quantas vezes você perdeu a paz porque alguém conseguiu provocar você? Uma palavra foi suficiente. Um olhar. Uma crítica, uma provocação. E de repente aquilo que estava fora passou a controlar tudo o que acontecia dentro de você. Isso não é força, é falta de controle. Você não precisa responder a tudo. Nem toda provocação merece sua atenção. E nem toda ofensa merece sua resposta. Aprenda a permanecer em silêncio quando o silêncio for mais poderoso. Respire, observe, pense antes de agir. Porque existe uma força enorme naquele que consegue permanecer sereno, quando todos esperam que ele perca o controle. Não entregue sua paz nas mãos de qualquer pessoa. Se alguém consegue controlar suas emoções com algumas palavras, então essa pessoa possui um poder sobre você que jamais deveria ter. Recupere esse poder. Controle a si mesmo. E você começará a perceber que poucas coisas realmente conseguem abalá-lo. Mas não confunda controle com frieza. Tornar-se frio não fará você mais forte. Fechar o coração não fará suas feridas desaparecerem. E fingir que nada importa não fará você sofrer menos. A verdadeira força é outra coisa. É conseguir sentir profundamente sem permitir que aquilo destrua o seu equilíbrio. É amar alguém. E ainda assim compreender que você não pode controlar tudo o que acontece com essa pessoa. É perder. É sofrer. É ter vontade de desistir. E mesmo assim, encontrar dentro de si um motivo para continuar. Você não precisa se transformar em alguém que não sente. Precisa se tornar alguém que sabe o que fazer com aquilo que sente. Porque existe uma grande diferença entre esconder a própria fraqueza e aprender a dominá-la. Um homem que nunca sente medo não é necessariamente corajoso, mas aquele que sente medo e ainda assim avança. Esse conhece a própria força. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em você. Não menos emoção, mas mais domínio sobre si mesmo. Há um momento em que você precisa parar de culpar aquilo que sente.
Porque enquanto você disser que a sua raiva é culpa de alguém, que o seu medo é culpa das circunstâncias, que a sua tristeza é culpa do passado, você continuará entregando aos outros o controle sobre a sua própria vida. Entenda uma coisa: você não escolhe tudo aquilo que acontece com você, mas pode escolher o que fará depois que acontecer. Essa escolha parece pequena, mas é nela que a sua força começa. Quando tudo estiver contra você, pense antes de reagir. Quando estiver ferido, não tome decisões apenas para aliviar a dor daquele momento. Dê à sua razão tempo suficiente para alcançar aquilo que o seu coração está sentindo, porque uma emoção pode ser intensa, mas ela não precisa ser permanente. E uma decisão tomada no calor de um instante pode produzir consequências que durarão anos. Por isso, antes de tentar controlar o mundo ao seu redor, aprenda a controlar a si mesmo. É aí que começa o verdadeiro poder. Algumas lembranças sabem exatamente onde tocar. Elas aparecem quando você está sozinho, quando ninguém está olhando, e fazem você lembrar de tudo aquilo que perdeu, de tudo aquilo que não conseguiu mudar, de todas as vezes em que desejou ter feito diferente. Mas escute com atenção. Você não pode voltar. Não importa quantas vezes reviva aquela cena na sua cabeça. Não importa quantas vezes se pergunte o que teria acontecido se tivesse escolhido outro caminho. O passado não vai responder. Então pare de lutar contra aquilo que já terminou. Você não precisa esquecer. Você precisa aceitar que aquela parte da sua história terminou e que ainda existe uma história esperando para ser escrita. Não permita que aquilo que machucou você determine aquilo que você será. Use a sua dor como lembrança. Use os seus erros como aprendizado. Mas não transforme suas cicatrizes em correntes. Porque enquanto você continuar olhando para trás, estará deixando de enxergar para onde ainda pode ir. Agora você entende por que o controle é tão importante. A vida não vai esperar você estar preparado para colocar suas emoções à prova. Haverá dias em que tudo parecerá desmoronar. Pessoas irão decepcionar você. Planos irão falhar. Você perderá coisas que jamais imaginou perder. E nesses momentos será fácil reagir. Gritar, culpar, desistir. Mas é justamente quando tudo ao seu redor estiver fora de controle que você precisará manter o controle sobre si mesmo. Não porque você não sente, mas porque sabe que uma mente desesperada toma decisões desesperadas. Então, quando a raiva vier, não entregue sua voz a ela. Quando o medo aparecer, não entregue seus passos a ele. Quando a tristeza chegar, não entregue a ela o seu futuro. Sinta, mas escolha. Esse é o verdadeiro autocontrole. A força verdadeira quase nunca faz barulho. Ela aparece quando ninguém está olhando, quando você poderia desistir. Mas continua. É nesse instante que você descobre quem realmente é. Por isso não tenha medo daquilo que existe dentro de você. Conheça, aceite, supere e siga em frente. Domine o que sente. Ou passará o resto da vida sendo dominado por isso. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype. Não esqueça de se inscrever. Se esse discurso te impactou de alguma forma, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.